Estou de volta. Está acompanhando? Como prometido, vamos trazer uma celebridade importante para o nosso programa. Nada mais, nada menos, você vai saber muito sobre essa pessoa, a importância que a cidade de Carlópolis tem, não só com essa pessoa, com todos, com você também, telespectador, que vai assistir esta entrevista. Tudo bem? Tudo bem, Jackson. Seu nome? Raquel. Raquel Salles Barbosa. Mais Raquel Salles, né, que eu sou mais conhecida. Mais conhecida como Raquel. Não, Raquel Salles. Raquel Salles. Então tá bom. Raquel, vamos iniciar um pequeno bate-papo. De aluno para professora, agora de repórter para professora. Foi professora aqui em Carlópolis? Professora em Carlópolis e em outras cidades do Paraná. Quais cidades? Fui professora em Ivaiporã e diretora do colégio. Fui professora e diretora do Instituto de Educação de Maringá. Professora no Centro Educacional Guaíra de Curitiba. Carlópolis, né? Formada em quê? Professora e direito. Então exerce a advocacia? Aí exerço. Raquel, fala da sua vida pública em Carlópolis, fora de Carlópolis. Não, a minha vida pública ela se deu praticamente só em Carlópolis mesmo. Eu comecei já na política, muito nova, já com meu pai. Meu pai já era envolvido na política há muito tempo, foi prefeito 4 vezes aqui, e da terceira eleição dele em diante eu já comecei a me envolver de corpo e alma na política, né? Passado algum tempo, você sabe melhor do que eu, o ano, não sei bem, 77 e 3, fui candidata a vereadora pela primeira vez e a primeira mulher a ser, não, a segunda mulher a ser candidata, porque, na verdade, a dona Salvira Marques é que foi a primeira candidata a vereadora em Carlópolis. Não teve a mesma sorte que eu tive, né? E muito tempo depois que eu saio candidata, numa eleição tumultuadíssima, e acabei me elegendo. Aí na segunda eleição, eu fui a terceira mais votada, mais bem votada, e concorri, os 2 primeiros colocados foram o Adir Sioff e o Ariovaldo Schecker, que depois vieram a ser candidato a prefeito, tanto um como o outro, né? E eu sinto que meu desempenho nessa eleição foi muito bom, porque eu fiz quase 15% dos votos válidos. Então eu tive uma votação expressiva. E foi a partir poucos anos depois, uns 2, 3 anos depois, que eu me mudei para Maringá, quando eu fui professora. Eu acho importante esse detalhe. Eu concorri com umas 50 pessoas, professores, de uma escola particular. E a escolhida fui eu, para a matéria de Direito e Legislação, que era na época. E nessa altura eu já era diretora do Instituto de Educação de Maringá e professora de português. Então, eu, em Maringá, eu era vereadora em Carlópolis e não podia exercer o cargo de vereadora e não ter residência no município. Então eu fui avisada desse detalhe e voltei imediatamente. Eu tinha sido convidada para ser diretora de uma escola particular, dessa mesma escola que eu era professora, que era na zona 5 de Maringá, uma zona de classe alta, né? E eu, com tudo isso que me foi oferecido, eu preferi voltar para Carlópolis e terminar meu mandato de vereadora lá, né? Aí parti para uma terceira eleição e perdi de uma forma que me fez com que eu perdesse todo o interesse pela política. Tá, Raquel, pelo que eu vejo, teve uma mágoa entre política e algumas pessoas. Nós sabemos que hoje em dia o Brasil não está tão bem assim, como nós podemos dizer, a falta de emprego, a insegurança, a educação, tudo isso. Na sua gestão,
vamos voltar na sua gestão. Esses mesmos problemas de hoje eram iguais, parecidos ou inferiores em 73, vamos supor? Tinha essa mesma dificuldade de ser um vereador? Não, era muito inferior. Hoje ela é avassaladora. Ela tomou conta do Brasil. Hoje você vê vereadores negociando com o executivo para aprovar projetos. Isso, para você ter uma ideia, a primeira eleição que eu fui vereadora não tinha subsídio. Então nós éramos vereadores por amor à causa, nunca pensando em subsídio. Na sequência dessa primeira gestão minha, já começamos a ter subsídio. Mas não foi esse o nosso objetivo, né? Mas em relação a situações que deixaram mágoas, deixaram sim, porque a gente jamais esperava que estava sendo traída de uma forma tão vil como eu fui. Então, o Café não está falando isso porque não fui eleita? Não, eu fui eleita. Sabe? Na terceira eleição minha, eu considero que eu ganhei a eleição, mas não levei. Por quê? Por quê? Porque o voto, ele era vinculado. Tinha 2 partidos no Brasil, Arena e MDB. O voto era numa cédula única para todos os candidatos, desde governador até vereador. E se você votasse em mim, que era da Arena, e votasse no Zé Richa, que era o candidato a governador na época, que era do MDB, anulava o voto inteirinho. Então, com isso, eu perdi 70 e poucos votos. Só 70 e poucos votos elegi um vereador na época. Você veja que eleição extraordinária que eu teria, né? E mesmo assim eu perdi por 7 votos. Na verdade, eu considero essa terceira eleição minha a mais importante. Traída pelos líderes políticos da época, né? A tal ponto de me desiludir. Não porque eu não fui eleita, mas pela aquela traição toda que eu assisti. Tá certo. Raquel, vamos deixar a mágoa da política para lá, vamos esquecer um pouquinho da política, vamos esquecer realmente a política. Você sabe que teve uma brincadeira, e tem uma brincadeira aí no Facebook, uma rede social muito boa, tá de parabéns, onde tem no Brasil inteiro, fala que é de Carlópolis, ou fala que é de Minas, ou fala que é de tal estado, e vão contando-se histórias. E pelo que foi dito e visto nas redes sociais, fala que é de Carlópolis, mas não conheceu a Raquel Salles. Fala que é de Carlópolis, mas não estudou com a Raquel Salles. E teve N comentários. E pouquíssimos foram as pessoas que criticaram o nome Raquel Salles. O nome Raquel Salles. Quando se fala de Carlópolis mesmo, a cidade natural tua, e quando se fala-se de Nino Salles, qual é a emoção filha Raquel Salles tem com isso? Sem medida. Primeiro porque eu tenho no meu pai, até hoje você pode ter certeza, ele é o meu norte. Eu me baseio nele para qualquer coisa que eu for fazer. E eu não falo que meu pai existiu. Meu pai existe. E por que ele existe? Porque ele edificou em Carlópolis de uma tal forma, como prefeito, que, com todo respeito pelos outros prefeitos que passaram por ele, nenhum fez o que ele fez por Carlópolis. Você, por exemplo, foi um aluno de Carlópolis nas escolas que ele criou. Começa pelas escolas, né? Então, eu tenho meu pai, o Nino. Meu pai foi maravilhoso para mim, e os meus irmãos não têm o qualificativo para elogiar pelo papel que eles exerceram como filhos do Nino e meus irmãos. Por quê? Meu pai dava uma preferência, assim, usar uma expressão bem popular, mas eu sei por quê. Tem toda uma razão. Primeiro porque eu sou
não sou sombra do que ele foi, mas eu procurei ser, pelo menos, uma parte do que ele foi. E tem um detalhe que esse é o mais marcante. No dia 2 de abril, todo mundo sabe, de 1907, foi criado o município de Carlópolis. E o município de Carlópolis faz aniversário, simbolicamente, né, no dia 2 de abril. No ano de 1912, no dia 2 de abril, meu pai nasceu. E no 2 de abril de 1900, não sei quanto, não lembro, eu nasci. Então você vê que existe uma razão muito forte para esse amor imenso que eu tenho por Carlópolis e maior ainda pelo meu pai. E tem um outro detalhe. Eu nasci no dia 2 de abril porque eu quis. Porque eu quis. Não foi porque era o dia de eu não era o dia de eu nascer, porque eu não tinha roupa. Eu, nenezinho, não tinha roupa. Do jeito que eu nasci, eu fiquei um tempão. Não tinha, até que a minha tia correu na casa dela, que ela tinha tido nenê, no dia 13 de março. Uma priminha minha, Juraci. Eu usei as roupas da Juraci. Porque não tinha, então eu nasci no dia 2 de abril porque eu quis. Então isso é. Mas o Nino Salles, para mim, ele é a minha bandeira. Ele foi, na minha campanha política, ele foi minha bandeira. Eu fui eleita no nome dele. Não foi a Raquel Salles que foi eleita. Foi a filha do Nino Salles. Sabe? Então ele, se eu quiser falar, for para eu falar nele aqui, você vai ter um tempo meio longo. Haja ouvido, né, Raquel? Ô Raquel, eu também acho que eu tenho outra pergunta para você. Bem direta mesmo. Eu, como fui aluno tanto do Carolina como da Ercília, nós tínhamos lá um senhor chamado Bi. O nome dele era Bi. Nós chamávamos ele de Bi. E eu não vi ainda ninguém colocar lá, fala que é de Carlópolis, mas não conheceu o seu Bi. Eu já ia colocar, mas eu preferi falar isso diretamente para ti. Significado Bi. Importante na tua vida e os seus filhos. Quantos você teve? Eu, 3 filhos. Todos com um esposo só. O Rubão. É Rubão, não é Bi? É o Rúbio. Meu marido, o Rúbio. Então, você viu que a gente chamava ele de Bi. Não, o Bi é um outro jogador de futebol. Era contemporâneo dele. Um grande jogador também. Só que o Rúbio foi o maior jogador de Carlópolis. Não só de tamanho, né? Mas de categoria foi o maior jogador daqui. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, Raquel, nós estamos só batendo esse papo aqui, né, nesse espaço maravilhoso, que nós temos aqui um mar de água doce que é chamado, né, praticamente. Eu queria agora fazer um bate-volta contigo. Quero agradecer a você, quero agradecer aí aos telespectadores também. Quero agradecer principalmente a Carlópolis, 111 anos que irá fazer. Amor. Amor? Bastante. Família. Família é minha vida. Política. Foi um grande momento da minha vida. Raiva. Nenhuma. Mágoa. Zero. De ninguém. Um recado para os seus netos. Que sigam o caminho que Deus traçar para eles, que eles vão achar felicidade e progresso. Tá ok. Raquel, muito obrigado. Do seu aluno, praticamente vai para o programa Você Pode Contar. E com isso eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos, o nosso respeito a uma grande professora, apesar dela ser baixinha, que é assim como eu adotei e chamo. E parabéns a você que fez o magistério em Carlópolis e hoje se espelha não só na Raquel, mas em outros professores também. Raquel, um abraço, muito obrigado. Dê um tchau para os nossos telespectadores e um recado para os seus ex-alunos. Para Carlópolis eu quero simplesmente ratificar o que eu falei agora mesmo. Eu considero tudo o que eu sou na minha vida, o que eu fui, por ter nascido em Carlópolis.
Se eu não tivesse nascido em Carlópolis, eu não teria sido quem eu fui, em hipótese nenhuma. E eu costumo dizer que os meus alunos, eles representam para mim uma escada. Eu subi com eles desde o primeiro degrau, com você, inclusive. Briguei com muitos pais por causa de vocês também. E subi muitos degraus dessa escada, levada principalmente por vocês. Eu devo para Carlópolis tudo que eu sou e devo para vocês de terem me dado os braços para fazer com que eu subisse toda essa escada que eu subi. E eu estou muito feliz. Mas não vai ficar nisso. Eu quero te dar um beijo. Será dado? Muito obrigado, Raquel, por enquanto. Para você que ficou aí e acompanhou a gente, fique com essa beleza natural que nós temos aqui na cidade de Carlópolis. Venha fazer uma visita. Temos coisas lindas para você, turista.